Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos por este culto, nós te adoramos por essa igreja, nós te adoramos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Pai, neste momento nós queremos apresentar a vida do nosso pastor. Orar, Senhor, para que mais uma vez o Senhor possa usá-lo para ministrar essa palavra à tua igreja, Pai. Que os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações estejam dispostos a ouvir essa palavra. Que ela possa gerar transformação, revelação e renovação de corpo, alma e espírito, Pai. Que o Senhor mais uma vez venha falar conosco nessa noite, Pai. Que os nossos corações estejam atentos ao que vai ser ministrado aqui, Pai. Não deixe, Senhor, que nada lá fora venha retirar, Senhor, a nossa percepção da presença do Senhor neste lugar, Pai. Que nada venha nos distrair e que nós estejamos atentos a ouvir a Tua palavra. Assim nós declaramos, Senhor, queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, gente. Graça e paz. Todos estão felizes? Todos estão bem? A gente pergunta sempre se o povo está feliz, que é para lembrar o povo que eles não precisam dar circunstâncias para estarem felizes. Você tem Jesus e Ele é suficiente para te dar alegria e felicidade. Amém? Então você está feliz? Glória a Deus. Viu como mudou até o semblante do povo? Respira fundo aí. Respira fundo. É tão bom respirar fundo. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Talvez você chegou todo carrancudo, brigado com a mulher, por causa que atrasaram na hora de sair para o culto. Eu penso que o diabo ele se organiza. Obrigado, Jéssica. O diabo ele se organiza assim com uma comitiva de demônios só para atrapalhar na hora da gente sair para o culto, não é? Rapaz do céu. Gente, eu apresentei alguns livros no culto das 17 horas, que foram livros que contribuíram muito para a minha vida. E eu, nesse primeiro livrinho aqui, que é um livro de bolso, eu quero dar uma ênfase maior, que é o Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Quem já leu esse livro? Esse livro, cara, esse livro nos coloca numa outra dimensão, de uma busca por um avivamento pessoal, que transformará em um avivamento coletivo. Então é um livro de R$ 22,90. Eu estou falando o valor que é para chocar você. Por que você não investe em leitura? Principalmente livros que vão edificar a sua fé. Compre esse livro. Eu não sei quantos exemplares tem ali, mas é um livro muito bom. Eu garanto que em uma semana, você sentando aí uma horinha, meia hora, você lê ele. É um livro que mudou minha percepção de oração, orar pelo mover de Deus e do Espírito Santo. Esse é um livro de Steve Gleiden, Liderança de Pequenos Grupos com Propósito. Por que a gente se reúne em célula? Sabe, é um livro muito bom. Tudo que você precisa saber para liderar um grupo saudável. Viu? Isso é um livro para líderes. É um livro da Joyce Meyer, O Vício de Agradar a Todos. Quem tem esse problema, que não consegue dizer não para os outros? Você não tem coragem de levantar a mão, mas tem muita gente assim. Liberte-se da necessidade de aprovação. Eu acho que é uma das maiores cadeias, você tentar ficar agradando os outros, tentar agradar as pessoas. Meu Deus, isso é doentio. Eu disse no primeiro culto que isso aqui é um livro que é um presente para nós. O Talão de Cheques do Banco da Fé. É um devocional de Charles Spurgeon. Eu, se eu fosse você, não deixava esse livro ali. Custa R$ 67,90. São 365 estudos só sobre a fé, por Charles Spurgeon. Hospedando a Presença, de Bill Johnson, também é um devocional. Cadê os homens de Deus aí? Dá um grito aí, os papos de macho. A Batalha de Todo Homem, vencendo a tentação sexual de uma vez por todas. Pense nesse livro aqui. Quanto que custa, pastor? R$ 52,90. É um investimento na sua vida. Para aquela galerinha que está pensando em namorar, olha esse título aqui. Tire suas dúvidas sem tirar suas roupas. Não é só sobre aquilo, o subtítulo do livro. Ou seja,
não é sobre apenas aquilo, entendeu? Ou seja, tem muito mais além do sexo. Adquira esse livro aqui, faz muito bem para a sua saúde. Fabiano Ribeiro escreveu Paternidade Bem Resolvida, o poder da cura por meio da paternidade espiritual. É um livro muito bom para se presentear àquela pessoa que você viu, que é muito ferida com os pais, principalmente com o pai. E eu gosto de dizer que todo problema com o pai será um empecilho para com Deus. Então, logo de cara eu quero dizer que se você tem problema com seus pais, principalmente com seu pai, dificilmente você consegue ouvir a voz do Senhor. Pense nisso. Compre esse livro ali, vai te ajudar muito nesse sentido. Gente, eu estou feliz, muito feliz. Nós conseguimos cumprir mais um desafio, que era realizar mais um evento para arrecadação em nossa igreja. E nós conseguimos aí realizar o nosso bazar para a honra e glória do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Queridos, essa igreja está de parabéns mais uma vez. De coração eu tenho que usar um pouquinho do tempo aqui para falar disso. No início, as meninas chegaram para mim e falaram: pastor, por que a gente não faz um bazar? E dentro de mim o entendimento sobre bazar é o quê? Muito trabalho, pouco recurso. A gente já tem uma ferramenta de arrecadação, que é o nosso hambúrguer, né, nossas vendas aqui, quando a gente sai do culto e tudo mais. E quando as meninas vieram com essa ideia, eu meio que falei: glória a Deus, vamos para cima, né? Mas lá no fundo, assim, vamos ver no que vai dar isso aí, né? E eu gostaria de elogiar algumas pessoas aqui que estiveram à frente do hambúrguer, que foi a Lilian, a Vivian, o Wildo, do nosso bazar. A Lilian, a Vivian, a dona Miriam, que cedeu a casa para nós arrecadarmos as coisas, a Cris, o Wildo. A Cris e o Wildo está aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, estiveram à frente. E também a Grazi, o Fagner, a Rayane, a Ivanete, que já vieram nos demais cultos, em especial a Ivanice está aqui. Faz assim, Ivanice, pessoal. O Jonas está ali. Vocês foram os cabeças que arquitetaram esse bazar. E todos os demais servos que estiveram à frente também estão de parabéns. Olha, eu já participei de muito evento, seja ele dentro e fora da igreja, pelo bombeiro militar, quando eu trabalhava na Novo Mundo, eventos grandes de arrecadação social e tudo mais. Mas a nossa equipe aqui está de parabéns. Eu nunca vi uma organização tão amorosa, uma comunhão, uma alegria. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos arrecadar no primeiro dia 53 mil reais. Foi um recorde de arrecadação no primeiro dia. Aplauda Jesus aí. O segundo dia veio menos pessoas. Então, obviamente, também a arrecadação não foi como a do primeiro dia, claro. Mas nós fechamos com mais ou menos 73 mil reais de arrecadação nos 2 dias aqui de bazar. Todo este recurso será direcionado para a construção, né? E diga-se de passagem, será um recurso muito pontual e bem-vindo para nós conseguirmos aí suprir as demandas e os desafios que estão chegando. Amém? Então, glória a Deus pela vida de toda a igreja que ajudou, doando, ofertando roupas, né? Comprando aqui. Quem veio prestigiar o bazar aqui? Jesus de Nazaré. E eu, antes do bazar, disse assim: cara, eu não vou comprar não, porque, né, sei lá, né, eu não estou nem podendo gastar. E de repente, irmão, aquele monte de coisa boa, aquele monte de roupa boa, minha mulher comprando, eu falei: rapaz, se ela pode, eu posso também. E lá foi eu com meu cartãozinho de crédito, já deixei 700 reais. 700 reais de compra, e olha só para você ver, as roupas aqui é tudo 2, 5, 10, mais caro era 30 reais, então imagina o tanto de roupa que foi comprado. E o legal é que tinha muita gente de outros bazares aqui, comprando para revender nos seus bazares, elogiando. Então assim, tinha pessoas que têm bazar há mais de 30 anos, e elogiando muito, muito, muito. Teve uma mulher que ficou meia hora aqui falando bem do nosso bazar, da repercussão, né, do zelo aqui com os irmãos. As pessoas, quem já participou de bazar sabe, o povo chega igual uma boiada, assim, revirando tudo, né? E as meninas vindo logo em seguida, organizando e deixando tudo separadinho. Então foi uma organização impecável. Glória a Deus por isso. Só que o principal, obviamente, foi a alegria de servir aqui.
Às vezes as pessoas pensam assim, o pastor está falando isso que é para o povo servir depois de novo, né? Mas não é não, gente. Quem serviu aqui? Levanta a mão. Depois pergunta para essas pessoas como foi servir aqui. Foi uma alegria imensurável estar envolvido com as coisas de Deus. É prazeroso demais. Então, glória a Deus pela vida de todos os servos que estiveram aqui, ajudando a organizar, entregando roupas, buscando roupas, comprando, vendendo. Meu irmão, foi bênção demais, amém? Então, uma salva de palmas aí para Jesus Cristo, para a equipe de servos e aqueles que estiveram à frente do nosso hambúrguer. Viu? Obrigado, Hildo. Obrigado, Cris. Mais uma vez, obrigado, Vanice. E todos os demais, os meninos estão aqui, Jonas também, tá bom? Louvado seja Deus. Eu gostaria que vocês agora, por gentileza, abrissem sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, verso de número 31. É que o Evangelho é de Jesus, tá? O Evangelho não é de João. Cara, depois que a gente começou a comprar esse café torradinho naturalmente, as coisas mudaram na minha vida. Deixamos de lado aquela vida pregressa de café comprado no mercado e entramos para uma nova fase. Deus é muito bom. Quem ama café? Eu gosto sempre de perguntar, quem não toma café? Levanta a mão. Levanta a mão de novo. Você que está do lado, toma cuidado, viu? Eu gosto de dizer que quem não toma café tem alguns traços de psicopatia. É doido, cara. Como é que a pessoa não toma café num mundo tão louco igual esse? O café se tornou um refrigério, né? Quem concorda com isso aqui? Gente, que tanto de gente que não toma café. Quem é por causa de saúde? Levanta a mão, que não toma café por causa de saúde. Olha, ninguém, cara. Não tem nem justificativa. É porque não quer mesmo. Tipo, não gosto. Não gosto? Quem não gosta? Redobre os cuidados agora com essas pessoas. Como que alguém não gosta de café? Eita Jesus. Diz assim o texto. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Olha isso aqui. Você pode repetir comigo? Diga assim, mestre, coma. Os discípulos nesse contexto estavam preocupados com Jesus. Pedindo assim, Senhor, coma, a gente trouxe comida. Tiago, dá só um descontinho nesse retorno, por favor. Mestre, coma. Para nós entronizarmos essa mensagem, eu gostaria de explicar o contexto aqui. Eu sei que você se lembra muito bem que Jesus esteve com uma mulher samaritana à beira do tanque, do poço. Quem lembra disso? Esse é o contexto da continuação daquela conversa. Jesus estava com os discípulos e ele estrategicamente disse que ele precisava passar por aquele lugar. E não era um lugar que estava no caminho, era um lugar que desviava para um outro lugar. Eles estavam indo para uma cidade específica, porém ele pediu para que passasse naquele lugar, porque lá naquele lugar ele tinha um encontro com essa mulher aqui. E quando ele chega no poço, ela não estava lá ainda. E ele pede para que os discípulos fossem até a cidade próxima, que era Samaria, cidade dos samaritanos, e comprassem comida, porque eles estavam cansados, com fome. Provavelmente eles estavam com sede, e então Jesus os despede para ir comprar comida. E de repente, enquanto Jesus esperava eles, provavelmente o Senhor já sabia que ela viria. Era meio-dia, a Bíblia diz. Aquela mulher chega e se encontra com o mestre. E ali eles têm aquela conversa gostosa, onde eles começam a dizer, olha, vocês judeus, a mulher diz, né? Vocês judeus dizem que o lugar de adoração é no monte de vocês. E nós, samaritanos, dizemos que o lugar de adoração é no nosso. E Jesus dá aquela frase tão famosa que diz assim, olha mulher, está chegando um tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher começou a perceber que existia algo diferente naquele homem. E de repente Jesus
pede água para ela, e ela diz: mas o Senhor me pede água, sendo eu samaritana e mulher? E Jesus disse assim: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você é que me pediria água de beber, e eu lhe daria uma água que você nunca mais teria sede. Uau! E aquela mulher então, ela começa a dizer: o Senhor é profeta. E Jesus diz: cadê teu marido? E ela diz para ele assim: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, porque tu estás no 5º casamento, e o homem que você está hoje não é seu. E aquela mulher: tu és profeta. E ela começa a dizer assim: olha, nós estamos aguardando ansiosamente o Cristo, nós esperamos muito o Cristo, porque Ele vai nos socorrer, Ele vai nos salvar. E Jesus diz: mulher, o Cristo sou eu. Uau! E aquela mulher provavelmente é impactada com aquela conversa. Imediatamente ela sai anunciando, cheia de euforia, cheia de alegria. E ela sai anunciando que encontraram um homem que revelara tudo o que ela havia feito, e ele estava dizendo que era o Cristo, e ela cria nisso. E nisso que ela sai, os discípulos chegam, e aqui começa a continuação do texto. E onde os discípulos dizem: mestre, eles chegam e observam Jesus e dizem: mestre, coma. Eles estavam preocupados com Jesus, porque provavelmente ele estava cansado, estava com fome. E o verso 32 continua, e Jesus diz para eles assim: tenho para comer aqui uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos então, intrigados, olharam um para o outro e disseram: será que alguém trouxe algo para ele comer? Será que aquela mulher, provavelmente eles estavam pensando, deu alguma coisa que está escondido aí, que é de comer? E Jesus declarou então: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Quero dar uma pausa aqui. Escute. Aqui Jesus está expondo uma das principais chaves do Evangelho. Jesus está expondo a sua força motriz de cumprimento de propósito. Jesus está revelando o que o motiva. Jesus está revelando o que faz com que ele caminhe, que faz com que ele acorde pela manhã, faz com que revela o motivo pelo qual ele veio nessa terra, revela o motivo pelo qual ele foi para a cruz. Esta palavra de Jesus, que a comida dele é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, revela o principal combustível de Cristo. E por isso essa pergunta que está aí atrás, que é o tema dessa mensagem: qual é, ou qual o seu combustível? Muitos de nós, mesmo conhecendo ao Senhor, sabendo quem é Jesus, temos motivações que não é a motivação do coração de Deus para continuarmos nossa vida. Eu sei que seus filhos são preciosos, sua esposa é preciosa, inegociavelmente isso é um fato. Mas o motivo de você viver não pode ser os filhos. E por vezes eu escutei mulheres dizendo: eu não tirei minha vida ainda por causa dos meus filhos. Eu trabalho por causa dos meus filhos. Eu faço isso e aquilo por causa da minha família. E por mais que isso seja algo muito louvável, não pode ser o seu combustível. Outros dizem: pastor, o motivo de eu viver aos meus sonhos, meus projetos, sou um cara muito sonhador. Para minha empresa, para os meus negócios, terminar minha faculdade, fazer isso e aquilo. Projetos e sonhos não são o combustível. Não é o combustível do verdadeiro cristão. Talvez você diz que o seu combustível é realizar algo que Deus te mandou realizar, segundo o seu entendimento. E eu estou diante de muitas pessoas, ao longo do dia que eu conheço, que estão realizando coisas para Deus que não é a vontade de Deus. E por mais que você às vezes julgue que está envolvido com as coisas de Deus, cumprir o propósito, eu gostaria que você meditasse e pensasse mais se de fato o que você está fazendo é a vontade de Deus para você. A gente tem que pensar nessas coisas para construir um raciocínio. Essas reflexões fazem bem, elas nos fazem cirurgias interiores, que de fato viram chaves em nós. E através dessa simples mensagem, eu tenho certeza que Deus vai nos dar direcionamentos que vai nos fazer ser mais úteis para esse tempo.
Aqui nós estamos diante de algo muito precioso que Jesus disse. Ele está revelando o que o move, o que o fez realizar a obra do Calvário. A obediência à vontade do Pai e realizar a sua obra. E eu te pergunto, qual é o seu combustível? Porque comida é isso, comida é combustível, é aquilo que nos dá sustância, que nos dá sustentamento, sustentação. É o que nos torna forte, é o que nos faz ficar com o nosso corpo físico, né, pelo menos resistente, com imunidade alta. E aqui Jesus está dizendo que aquilo que o sustenta, aquilo que o torna cheio de vigor, é fazer a vontade do Pai. O motivo pelo qual Ele veio na terra, eu estou enfatizando para você entender, para você refletir, qual é o seu motivo de acordar pela manhã e dormir à noite. Aquilo que te incomoda, que te tira o seu sono, que faz você ficar cheio de comichões porque aquilo não está acontecendo. Qual é o seu combustível? Ou quais são os seus combustíveis? E esses dias atrás, eu estava na garagem de um amigo e cheguei lá, a gente estava conversando e de repente eu olhei um carro, cara, aquele carro que todo mundo, eu pelo menos acho que a maioria das pessoas tem vontade de ter. Eu cheguei e olhei assim, branca, perolada, uma BMW X6, imagina. Cara, é muito lindo aquele carro, quem sabe qual que é esse carro aqui? E eu falei para ele, cara, é muito bonito esse carro, velho, mas está muito empoeirado. Carro empoeirado. Ele falou, não, pastor, esse carro aí está estragado. Tem um tempo já que esse carro está estragado, está parado aí. A ex-dona é uma juíza aposentada e ela fundiu o motor desse carro. Eu falei, o quê? A mulher fundiu o motor desse carro? Como que alguém funde um assim, meu amigo? Que grita até se ela não está com os pneus careca. Que avisa quando está com o óleo baixo. Que quando pensa em faltar água, ela já avisa no painel. Não entra na minha cabeça um trem desse? Como pode? Ele falou assim, é um conjunto de coisas. Ela não fazia as manutenções no lugar certo. Não trocava o óleo na hora certa. No tempo certo. O combustível que ela usava era qualquer um. E esse tipo de carro é de alta performance. Eles têm um combustível específico. Não pode ser qualquer posto da esquina que a gente abastece. E ele começou a falar uma série de fatores que levou aquele carro a fundir o motor. Cara, e aquilo fez muito sentido, linkou com aquilo que Deus já vinha falando no meu coração. Eu falei, como pode uma máquina tão top como essa, que foi feita para rodar em altas velocidades, dar um conforto muito bom, está parada hoje dentro de uma garagem, não prestando para nada, a não ser para tirar foto do Instagram. Meu irmão, eu olhando de fora, assim como um admirador de carro, sou apaixonado em carro, olhando aquele carro, daquele porte, aquela robustez, aquela coisa linda, parada, inútil. Parada, inútil. E aí, eu comecei a refletir sobre coisas, sabe, que vem acontecendo ultimamente, e Deus começou a revelar coisas do seu coração. E eu comecei a fazer essa comparação e linkando com o povo de Deus. E Deus começou a desenrolar um manto, sabe? E Ele começou a mostrar isso. Que nós precisamos entender que nós somos como essa X6. Muitos de nós estamos iguais a essa X6, à beira de fundir, porque não estamos, talvez não sabemos lidar com aquilo que Deus nos deu para cuidar, para fazer, seja a nossa vida, nosso corpo, o ministério, a família, a igreja, a profissão. E por mais que seja louvável você abastecer o seu carro, e isso é importante fazer, nós precisamos entender que um veículo como esse, ele tem um lugar certo para você manutenir. Até para dirigir esse carro não pode ser qualquer pessoa. Esses dias atrás eu estava ali na obra, né, a gente construindo, e vem os caminhões do povo para entregar as coisas, e chega um cara com um 1113. Quem já viu o que é um 1113? Aquele Mercedão redondo, né? Ele entrou com o Mercedão, queixo duro. A gente fala queixo duro porque não tem direção hidráulica, né? Então o volante é grandão. E o cara tinha o braço igual do Rambo, assim, tanto puxar aquele volante daquele caminhão. E ele entrou com bastante dificuldade, ele fazia manobra lá dentro e conseguiu descarregar a areia lá. E eu fiquei pensando, falei, caraca, velho, esse cara
tenho uma dificuldade gigante para dirigir esse caminhão. Acho que eu não conseguiria dirigir isso aí nem de nojo. A gente está acostumadinho a dirigir carrinho, né, volante leve. E eu falei assim, esse cara provavelmente conseguiria dirigir qualquer carro com um braço desse tamanho, estratégia. E na hora Deus falou comigo, Deus falou assim, que nada. Ele teria dificuldade de dirigir um carro importado, um carro bom, porque ele sabe dentro da realidade dele. Sabe, ele sabe dirigir, tudo bem, mas ele dirige na realidade dele ali. Não é aquele porque ele tem destreza naquele caminhãozão, que ele vai ter destreza para dirigir qualquer outro. E esse raciocínio fez muito sentido com aquilo que Deus já estava linkando nesse entendimento aqui. Até o piloto, para um carro como esse, e usando agora uma simbologia para nós, tem que ser o piloto específico. E para os bons entendedores, um ping é uma letra. A Tesla lançou agora, esses dias atrás, um carro que não precisa de dirigir. Ele vai sozinho, quem viu? Vocês não estão por dentro de nada não, meu Deus? Quem viu? O carro foi criado para andar sozinho, ele comanda de voz. Então ele não precisa de alguém pilotar, ele pilota só. Você programa ele ali, ele vai sozinho. E aí agora essa semana eu assisti um vídeo que o pai entrou no mercado, no supermercado, e deixou o filho dele de menos de 2 anos dentro do Tesla. E de repente o moleque apertou algum botão lá dentro, for achar o carro 56 km longe da cidade. Ou seja, até o carro que foi feito para andar sozinho, sem piloto, está dando errado. Imagina você que foi feito, nós que fomos feitos para ter piloto, decidir andar sozinho, sem piloto, por aí. Imagine, a reflexão é essa. Deus não nos deu autorização para governar a nossa vida, guiar a nossa vida pelo nosso próprio entendimento. Você pode ser um veículo muito perfeito, uma máquina incrível, mas se você não tiver o piloto certo, você vai dar com o seu burro na água. Se nós não tivermos o piloto específico, que entende da máquina, que produziu a máquina, que sabe dirigi-la, irmão, vai dar ruim. Você está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? E tem muita gente entregando a máquina perfeita de Deus para o Tião do 1113 dirigir. O que eu entendo com isso? O Tião é legal, é seu amigo, mas o Tião entende da realidade dele. Escute, você é filho de Deus, é uma máquina perfeita do Senhor. Você precisa dos direcionamentos do Senhor. Não é qualquer pessoa que você tem que dar ouvido, que vai direcionar a sua vida. Ah, mas o Tião sabe dirigir. Ele sabe dirigir na realidade dele. Ah, mas o Tião pilota bem. Ele pilota bem as coisas para lá. Ah, mas deu certo com o Tião. Ei, escuta, olhe para mim. Você que é cristão, se a pessoa que está te influenciando, te aconselhando, não tem base bíblica, não entende de evangelho, não sabe do que é ser cristão de verdade, não dê ouvidos. E não me ache, irmão, extremista, porque eu tenho ouvido cada atrocidade, gente dizendo assim, se ele está fazendo isso, divorcia, gente dentro da igreja. Se está falando mal de você, espera ele lá na porta da escola onde ela trabalha e dá na cara dela. Eu vou te apresentar um contador que consegue fazer um negocinho para mim. E ele vai fazer para você também. É um tipo de conselho de Tião, dirigidor, de piloto, de 1113, que não funciona para você, cara. Vocês estão entendendo o raciocínio aqui, pelo amor de Deus? Não desmerecendo o Tião, eu nem sei o nome do irmão, eu só estou usando um exemplo. Mas ele dirige na realidade dele. Você, como uma BMW que Deus criou, você tem um piloto específico. E ela tem um manual específico. Nós, como brasileiros, nós temos um péssimo hábito, e você vai concordar comigo. É de não ler o manual das coisas. É ou não é? Chega a encomenda lá da internet, você subjuga assim, rapaz. A mulher fala, lê o manual, você fala, rapaz. Você está falando é com o homem da sua vida, mulher. Me dê para cá, que mané manual. Quem já fez isso? No meio do trem faltou parafuso, faltou os troços, aí você vai ter que apelar para o negócio, vai ter que desmanchar porque ele não saiu do jeito que deveria, ou seja, gastou tempo, sofrimento, né?
Aí depois no final das contas você viu que não vai dar certo, você vai igual a história do Chaves lá, o cachorrinho com a orelha murcha, com o rabinho entre as pernas, e vai apelar pro manual. Entenda uma coisa, o manual específico para aquilo ser montado precisa ser utilizado, para aquilo ali ser concluído precisa ser utilizado. E eu poderia dizer para os irmãos que nem precisaria dizer isso, mas o seu manual é isso aqui. Como pode alguém se achar tanto ao nível de receber a Cristo e subjugar que a partir de agora você vai ser o piloto, você vai fazer do jeito que você quiser? É assim, irmão. Nós temos um manual. Nós precisamos entender que temos que fazer conforme o que Ele mandou. Obediência. Isso é sábio. Você está aqui nessa noite? Isso é sábio. A continuação do texto diz assim, no verso de número 34. Jesus então declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho convicção que Deus está nos dando esse direcionamento hoje, porque Deus tem visto o seu povo cansado, e como Ele tem me levado a orar por aqueles que estão aflitos de mente, preocupados, ansiosos, depressivos. O povo esse que deveria ser uma fonte inesgotável de vida, de força, de luz, estão sendo afetados num nível desacerbado. Não é pecado estar doente, pecado é permanecer doente acreditando numa religião que de alguma forma vai resolver o seu problema assim, ó. Então a gente negligencia os processos, os cuidados, negligencia o piloto, a gente negligencia até mesmo o combustível, coloca qualquer combustível, as manutenções, e aí quando o trem fica feio, a gente quer que resolva assim, ó. Esse é o brasileiro. Os casais chegam para mim e falam assim: pastor, a gente vai separar, ora por nós. Eu falo: não oro não. Você quer que a minha oração resolva o problema de 30 anos de omissão? Vocês precisam de aconselhamento, vocês precisam de tratamento, vocês precisam tomar vergonha na cara, vocês têm que começar a ceder um para o outro. É isso que precisa. A oração minha é para Deus, se já de fato vocês querem separar, que Deus leve um ao outro. Igual o Cláudio Duarte fala. A gente é cheio disso, de jogar para a igreja, para o pastor, para o líder, a responsabilidade de resolver problemas de décadas assim. Deus é um Deus de processo. Você pode dizer isso? Diga: Deus é um Deus de processo, um Deus de etapas. Deus não gosta de pular etapas, Deus ama as etapas. Por isso o que Ele está fazendo nessa noite é te colocar de volta no processo. E se você suportar o processo, você vai viver o propósito. Está aqui? Quem suporta processo vai viver propósito. Jesus suportou o processo, se permitiu entrar no ventre de Maria, se permitiu passar por processo do parto, se permitiu ser um bebê fazendo as calças, se permitiu ser uma criança babando, se permitiu ser um adolescente, se permitiu ser um jovem, passar as tentações de um jovem, as frustrações de um jovem. E ele começou a entrar na fase adulta, as responsabilidades de fase adulta, de ser um carpinteiro, ajudar o seu pai, de obedecer seu pai. Jesus passou por todos os processos até chegar com 30 anos, ser convidado num casamento e iniciar o seu ministério, os milagres, transformando água em vinho. Então ele foi revelado como Cristo. Agora a gente tem esse péssimo hábito de negligenciar os processos, omitir as manutenções, dizer não para o comandante, guiar a nossa vida do nosso próprio jeito e querer que Deus resolva os nossos problemas assim, ó. Pare com isso. É por isso que tem um monte de BMW aí X6 parada nas garagens. Tem um potencial gigante. As pessoas olham de fora e falam: não acredito nisso. Como pode? E não funciona. Não é útil. Para que serve aquele carro? Para você entrar dentro com seu celular, num banco de couro caramelo, lindo. Sentar ali
e fazer um lançamento de um curso. Arrasta para cima se você quer ter um desse. Que é o que as pessoas fazem hoje, né? Pega o carro emprestado de alguém e começa a fazer curso. Você quer ter um desse? Esteticamente parece que está tudo bem, mas não funciona. Esteticamente tem características de crente, mas não funciona. Porque quem governa a vida é ele ou alguém. O combustível é aquilo que eu quero. E combustível a gente fala de alimento, é aquilo que impulsiona, é aquilo que sustenta. É por isso que essa reflexão que Deus quer fazer. O que tem te sustentado, o que tem te movido? Qual é a sua força motriz, o que te faz levantar de manhã? Aí a manutenção. Vamos supor que você tem o piloto certo. Você abastece com o combustível certo. Mas mesmo assim esse carro precisa de manutenção. Aí você pega e leva para o Chico, mecânico do 1113, amigo do Tonho. Irmão, um veículo desse nível, ele tem autorizada, é ou não é? Ele tem um lugar específico. Às vezes nem faz em Tangará, tem que levar para fora, para Cuiabá ou algum outro lugar. Tem uma empresa autorizada que entende daquilo, que sabe onde está aquela mangueira X, a mangueira Y. Foi os criadores, é a marca criadora daquilo. O Tião da esquina pode até entender, mas ele não está autorizado a fazer isso. Quem está entendendo? Você tem a liberdade de levar no Tião, mas você está incumbido da responsabilidade e das consequências. Você está aí? As manutenções precisam ser feitas pela empresa que o criou. Pela empresa que o criou. As manutenções são necessárias. O apóstolo Paulo escreve uma carta a um jovem pastor chamado Timóteo. E na primeira carta, no capítulo 4, ele escreve assim, ó, no verso 6. Primeira carta a Timóteo, verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. Repita assim: eu serei um bom ministro de Cristo. Fala com autoridade, fala assim: eu sou um bom ministro de Cristo. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, será um bom ministro. E ele continua: mas rejeite, Timóteo, as fábulas profanas de velhas caducas. A Bíblia é fantástica, né? Até naquela época tinha umas velhas caducas falando lorota. Não era, eu imagino velha caduca falando lorota, eu lembro da Dilma, há um tempo atrás. Você ri, mas é mesmo. Inventando fábulas profanas. E o que é profana? É zombar da verdade, profanar a verdade, desdizer, adulterar. Continua o texto. Exercite-se pessoalmente na piedade. Piedade é devoção, é estima elevada por algo, é ter um zelo extremo por alguma coisa. Adoração. Piedade é isso. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade, ou seja, devoção, tem um valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Fiel é esta palavra e digna de aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. E olha agora o que Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze você por ser jovem. Olha para o irmão do lado e diga assim: que ninguém te despreze por você ser jovem. Olha isso. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo assim: Timóteo, ninguém tem o direito de desprezar você, de menosprezar você por ser jovem. Ou seja, não tem problema, Timóteo, você ser jovem. Olhe para mim.
Não tem problema, Timóteo, você ser jovem. Agora, é o seguinte, faz o contrário, Timóteo. Olhe lá. Seja um exemplo para os fiéis. Porque até então, os anciões, que eram um modelo padrão de conduta, de fé. Os anciões, os principais da lei, eram os homens a quem o povo deveria reverência. Porque eram os modelos padrões de quê? De homens de Deus. E provavelmente o Timóteo, por ser jovem, estava sendo desprezado e menosprezado. A voz dele não tinha relevância. E Paulo diz assim, Timóteo, use desse julgamento estranho, desnecessário, que Deus não se agrada, para você calar a boca do povo. Mas não é com a sua teoria, Timóteo. Olhe lá o que Paulo diz. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento do manual. Conheça o manual, Timóteo. Seja um exemplo dele. Por isso que eu disse no início que eu amo João, porque João entrou num nível de intimidade com Deus pela prática. E por mais que João tinha uma teoria, essa teoria era aprovada pela prática. E tem muita gente que tem uma boa teoria, mas é reprovado na prática. Levanta a mão, glorifica a Deus, mas em casa ele não é um adorador. Em casa ele é um devorador. E isso é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, quando eles olharem para você esteticamente, eles vão ver um cara jovem. Mas quando eles olharem para aquilo que você faz, Timóteo, eles vão falar verdadeiramente, esse é um homem da palavra, é um homem de Deus. E ele continua dizendo assim, Timóteo, seja fiel na conduta. Tem gente que diz assim para mim, pastor, é eu e Deus. Deus conhece meu coração. Eu sei quem eu sou. Bacana, legal. Mas o que o Senhor está dizendo é que não basta ser apenas, tem que parecer ser. Então ser é bom, talvez seja a parte mais importante, mas parecer ser é importante tanto quanto. É importante também. A conduta que Paulo está dizendo para Timóteo é: cuide da prática, como as pessoas te observam. E olha só, o texto continua. Seja um exemplo no amor. O amor segundo a Bíblia. Não é amor segundo o padrão do mundo, que é um amor que espera algo em troca. Reciprocidade. O amor segundo a Bíblia, ele apenas entrega. É paciente, é bondoso, é benigno. Não acaba. O amor segundo a Bíblia não acaba. E eu garanto que você já ouviu por aí alguém dizendo assim: eu larguei do Chico porque o amor acabou. Segundo a Bíblia, isso não era amor. Porque amor é decisão. Amor é escolha. Aleluia. Então seja um exemplo no amor. O amor confronta. O amor não suporta injustiça. O amor não mente. Escute. O amor não fala falso testemunho do outro. Jesus ainda disse: vocês conhecerão meus discípulos porque eles amam uns aos outros. E quais são as características do amor? E ele continua: seja um exemplo na fé. Eu sinto Deus restaurando fé de muitas pessoas aqui. É sério. Deus está reacendendo a chama da fé no coração de muita gente aqui. Muitas pessoas que estavam paralisadas, como aquela BMW, eu tenho certeza que voltarão a fluir no Espírito, através da fé que Deus está acendendo neste lugar. Você crê nisso, irmão? Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, seja um exemplo na fé. Seja um exemplo, Timóteo. A fé é algo que agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé, Timóteo. E a coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é, por último, Paulo diz: seja um exemplo de pureza. Uau! Pureza. Pureza, você pode dizer isso, pureza. Irmão, Timóteo estava recebendo uma instrução para ser puro. E o que é ser puro? Algo que não contém adultérios, aditivos. Se a gente vai falar de combustível, fica bem claro aqui, não fica? Alguém que não contém adultério. Ou seja, é o mesmo que dizer: pare de adulterar.
Aí tu diz, mas pastor, eu sou tão fiel à minha esposa, sou tão fiel ao meu marido. Não é apenas esse tipo de adultério que Paulo está dizendo, ele está falando algo que mudou você, mudou sua essência, que está contaminando você. E tem muita gente que agora já está pensando em passado. Ei, escute, tem muita gente que se acha indigno de fazer isso e aquilo para Deus, porque está considerando o seu passado. Deus não está falando sobre coisas que aconteceram lá atrás. Escuta aqui, o que te torna impuro não é o que aconteceu lá, é o que está acontecendo a partir de agora. Quem está aqui? Talvez você se ache indigno porque aconteceu coisas ali num tempo passado, a médio e longo prazo. Irmão, não interessa. O que eu hoje, em nome do Senhor, estou dizendo é que se você quer se manter puro, evite as coisas que contaminam, que adulteram você. Por isso, um bom cuidado, que Paulo vai aconselhar agora a Timóteo, a cuidar muito bem dele mesmo, para não ser contaminado, adulterado pelas fábulas profanas, pelas tentações, pelas práticas que desagradam a Deus, por combustível que não é o combustível de Deus, por conselhos que não são os conselhos de Deus, por pessoas que estão ao seu redor que não são pessoas de Deus, ou pelo menos não são enviadas por Ele. E ele continua o texto: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Vou repetir isso aqui: não descuide do dom que você recebeu. Cuidar significa zelar daquilo, treinar aquilo, lapidar o dom. Se Deus te deu dom, seja de pastorear, seja de ensinar, se Deus te deu o dom de apóstolo, se Deus te deu o ministério disso e daquilo, cuide, treine, se capacite, permita as etapas acontecerem, o processo acontecer, funcione. O que adianta ter um carro de 700 mil reais, como aquele, parado, inútil, pela irresponsabilidade de alguém que era seu proprietário? Compreende? Olhe para a igreja de Cristo hoje, irmãos, e eu aqui faço um apelo a você. Ela parece mais com uma BMW funcionando muito bem, ou com essa outra? Responda para você mesmo. É algo muito estético, legal, as pessoas gostam, liga o som alto, porque o som ainda funciona. O motor está parado, mas o som funciona. Se você der um talento dentro, dá até para escutar um som, fazer aquele vídeo no Instagram que eu disse. Esteticamente está tudo bem. Mas para aquilo que ela foi criada para fazer, não funciona. Medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Verso 16: cuide de você mesmo, Timóteo, e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como os que te ouvem. Eu quero enfatizar o verso 15 novamente. Medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto pela família apenas, pela igreja apenas, pela cidade apenas, para que as pessoas olhem e digam: verdadeiramente, isso é coisa de Deus na vida dela. Verdadeiramente, isso é coisa de Deus na vida dele. Para que aquilo que está acontecendo não tenha explicação natural, que as pessoas olhem e digam: a resposta que ela deu no dia da ofensa, aquilo ali só pode ser coisa de Deus. A forma como ele lidou no dia de luto, no dia da falta, no dia de pandemia, só pode ser Deus. A forma como nós lidamos com as coisas boas e ruins revelam em quem confiamos. Aleluia, meus irmãos. E Paulo então no verso 16 conclui assim: Timóteo,
Cuide de você mesmo. Olha para o irmão do lado e diga assim: cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo, Timóteo. Uma das coisas que eu percebo é que aqueles mesmos problemas que a gente quer de resolver, as coisas instantaneamente, num piscar de olhos, de milagres, né? A igreja de Cristo é perita em milagre, quer milagre toda hora. E não que Deus não queira dar, mas eu creio piamente que Deus é um Deus de processo. Porque nós não somos mais a multidão. Escute aqui. Você sabia que teve muitas pessoas que passaram por Jesus, que receberam o seu milagre e que de fato não experimentaram do Cristo ressurreto? Aqueles 10 leprosos foram curados. Um apenas voltou para agradecer. E Jesus disse: cadê os outros 9? Ele disse: você voltou. Você é curado e salvo. Curado e salvo. Eu prefiro morrer doente e salvo. Estão entendendo o raciocínio? Oxalá as duas coisas, né? Claro que nós queremos as duas coisas, mas entenda que a igreja não pode ficar à espera que tudo aconteça assim. Só querer Jesus para esse tipo de coisa, para resolver os meus anos de omissão no meu casamento, do meu descuido com a minha saúde. Porque a gente é especialista em separar as coisas. Escute aqui. Nós somos um ser triuno. Você deveria estar na maturidade e iria aprender isso. Ou seja, somos um ser, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Estão entendendo isso? Somos um espírito, um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Perceba, a ordem é espírito, alma e corpo, certo? Somos nós estamos passando uma experiência terrena. E olha só, o corpo, se não estiver bem, afeta as emoções. As emoções, se não estiver bem, afeta também o espírito, e vice-versa. Tem muita gente querendo ser espiritual, doente fisicamente. Tem muita gente querendo ser espiritual e enfim, orar e desencadear, mas é muito omisso com o seu corpo físico, com as suas emoções. E essas 3 esferas precisam ser bem cuidadas, bem equilibradas, para que o todo se desenvolva muito bem. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós é: cuide do seu corpo, porque isso me glorifica. A forma como você cuida da sua alimentação, de exercícios físicos, isso glorifica a Deus. A gente diz assim: a galera da cachaça vai tudo para o inferno. Mas e a galera que come igual Lima Nova, que são os verdadeiros glutões? E os crentes são especialistas nisso, cara. Come até estourar. Isso também é pecado. E diga-se de passagem, é um hábito muito pior do que aquele que a gente acabou de citar. Porque o que mais tem matado hoje em dia é doenças de fígado, sim ou não? Rapaz, cânceres que desenvolvem a partir disso. Obviamente que a bebida também afeta ali. Mas a alimentação desregrada, ela produz inúmeros malefícios para nós. Só que a gente está ouvindo isso aqui, não estamos nem aí. Ah, pastor, para com esse papinho. A forma como nós cuidamos do nosso corpo glorifica ou desmerece o nosso Deus. Emocionalmente falando, olhe para mim. Deus quer que você cuide das suas emoções. Tem gente que chega para mim: pastor, estou em depressão, ora por mim. Esperam que, obviamente, que Deus cure instantaneamente. Eu creio que Deus pode, mas Deus também desenvolveu a medicina para colocar você em um processo de cura, para te tornar mais forte, mais robusto, através dessa coisa que veio a você, para você ser um canal de vida. Eu gosto de dizer que a ansiedade e a depressão, ela roubou você de você mesmo. Então a pessoa casou com alguém no ano de 1998, a pessoa era uma. Depois de 5 anos, por conta dessas doenças, ela se tornou totalmente outra. Não é mais aquela mulher alegre, aquele homem desenvolto, aquele cara feliz, porque algo roubou ele dele mesmo.
E aí, as pessoas procuram o Senhor, e obviamente Deus ama curar, Deus quer curar, mas Deus está dando ferramentas, ou seja, você não precisa agora de uma oração por cura, você precisa de um tratamento, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa procurar um psicólogo, para uma terapia, tomar uns remedinhos, um psiquiatra, verdade, irmão? E tem gente que se escandaliza com isso, não, remédio é do capeta, pastor. Irmão, por favor, dê atenção no que eu estou dizendo. O equilíbrio, ao voltar, você vai ter força motriz para voltar a desenvolver espiritualmente. Tem muita gente doente emocionalmente, tentando desenvolver espiritualmente, não dá. Você está desequilibrado, você não é mais o mesmo. Amém? Espiritualmente, mesma coisa. Espiritualmente, irmão, precisa estar tudo bem naturalmente. Emocionalmente, o espiritual vai fluir. O apóstolo Paulo quer que ele escreve aos hebreus, nós pelo menos cremos nisso: esforçai-vos para entrar nesse lugar de descanso. O Paulo estava dizendo que existe um lugar, espiritualmente falando, de descanso, de despreocupar, de refrigério. Esse é o verdadeiro descanso. O descanso não é um dia. Você acha que Deus cansa, irmão? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ei, Deus não cansa. Deus estava nos ensinando um princípio inegociável, que é: despreocupa. O 7º dia é: Deus contemplou uma obra acabada. Deus está nos ensinando que nós precisamos contemplar aquilo que Ele tem nos dado, para que nós não só estejamos contentes, alegres com o que Ele tem feito, mas que nós nos despreocupemos em fé, porque Ele proverá todas as coisas que nos afligem. Por isso tem muita gente cansada, porque nas entrelinhas está dizendo: Deus não é suficiente para cumprir alguma coisa, ou Deus se esqueceu de mim. E essa palavra aqui é uma revelação do nosso coração, porque Deus está dizendo: tem muita gente cansada porque não está seguindo à risca o que eu pedi. Tem muita gente preocupada porque não confia. Tem muita gente triste, doente, porque não está seguindo as orientações do Senhor de cuidado com Ele mesmo, de cuidado com o corpo, de cuidado com as emoções, de cuidado com o espírito. Isso é muito sério. E é por isso que talvez a nossa resposta mais coerente é que somos mais parecidos com aquela BMW parada do que uma funcionando. E o mais triste é que quando às vezes ela funciona, ela faz a função do 1113, que é carregar peso. E eu vou falar uma coisa para você: pensa num trem que cansa, é você carregar peso. E você não foi feito para carregar peso. A Bíblia diz que existe um fardo para você carregar, mas ela diz que ele é leve. A Bíblia diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para encerrar, eu quero ler com você a continuação do texto que nós iniciamos. No verso de número 36 de João 4, o Paulo diz assim. Vamos ler o 35 de João 4. É a continuação do 34 que nós acabávamos de ler. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos. Olha aqui. Levante os olhos e dá uma olhada ao redor aí. Olhe os campos. Agora, de uma forma imaginativa, levante os olhos e veja a cidade. É como se Jesus estivesse dizendo: levante os seus olhos. Vocês não dizem que está próximo da colheita? Daqui a 4 meses teremos a colheita. Levante os seus olhos e olhe os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Verso 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado que diz: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Essa é a igreja contemporânea. Colher, a função dela, colher
o que outros plantaram. Nós, como igreja, no mundo hoje, temos o dever e a responsabilidade de colher o plantio de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de John Wesley, de Billy Graham, de homens que vieram antes de nós, que fizeram parte do corpo de Cristo e que semearam para que nós colhamos a última grande colheita de almas. Só que essa última grande colheita de almas será feita por um povo que está disponível e que funciona. Um povo que funciona, que é útil, que é disponível, mas que é útil. Vamos colocar de pé. A pergunta que ecoa dentro de nós é: qual é o seu combustível? Quem tem sido o piloto da sua vida? Nessa reflexão que foi feita hoje aqui, tu se parece mais com uma BMW funcionando ou com uma parada? Eu sei que tu não é uma máquina, é uma metáfora. Tu é filho de Deus. E o Senhor espera que nós manifestemos obras de filhos de Deus. A criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim encontrareis descanso. Eu sinto Deus dizendo isso. É um remédio para o cansado. Eu não estou aqui apontando apenas, em nome do Senhor, apontando apenas os erros. Na verdade, Deus está nos devolvendo o trilho. Porque o cansaço é inevitável, somos seres humanos. Só que Paulo dizia assim: cansados, mas não abatidos. A gente pode até estar cansado, mas não estamos abatidos, nem desanimados. E o que temos visto ultimamente é um povo abatido, entregue, com o motor fundido, frustrado, culpando todo mundo, culpando o pastor, culpando o governo, culpando a mulher, culpando o marido, culpando os filhos, culpando todo mundo, e tem esquecido de olhar para si mesmo e cuidar de si mesmo. O Davi um dia escreveu a história de sua vida, e ele disse assim: chorei, nós choramos até se cansar de chorar. Gente, eu já chorei muito, mas o fim do meu choro é pelo consolo do Espírito, ou pelo consolo de alguém, o Espírito através de alguém. Mas Davi disse que eles choraram um choro inconsolável, que eles se cansaram de chorar. E de repente Davi se levanta, cansado de chorar, de lamentar, e ele diz: vou me fortalecer no meu Deus. Estrategicamente, Davi estava dizendo: eu vou me suprir, me fortalecer no meu Senhor. Tem hora, querido, que não é Deus vem, ou Deus vir. Tem hora que é nós que temos que ir. O filho pródigo, quando saiu de casa, repare, o pai ficou esperando, mas ele não foi atrás. Ele poderia ter ido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele tinha recurso para isso, ele poderia ter ido. Mas foi o filho que escolheu sair. Quando a ovelha se perdeu, ele fez de tudo, ele foi atrás, ele deixou as 99 para ir atrás dela. Vocês lembram disso? Mas o filho que escolheu sair, ele ficou esperando. A Bíblia diz que o olho dele estava no horizonte, ansioso esperando. Mas ir atrás não adianta. Eu sinto Deus dizendo para algumas pessoas aqui: os meus olhos estão fitos no horizonte, mas é você quem precisa recorrer ao descanso. Os caminhos das pedras já foi dado, tudo já foi feito. É você quem escolhe trilhar agora. Escolher por Jesus é uma decisão que é somente a gente que pode tomar.
Escolher viver uma vida para glorificá-lo é somente a gente que pode tomar. Irmão, não adianta se justificar que você não tem tempo, que é isso e aquilo. Não tem justificativa. Somos nós quem escolhemos. Eu já ouvi da boca de um amigo, escute isso. Gente que falava língua estranha, gente que falava do manto, que decidiu viver um relacionamento homoafetivo. E eu falei, cara, você tem certeza disso que você está fazendo? Ele olhou para mim e falou assim, eu estou disposto a pagar o preço dessa experiência. Eu chorando, eu disse para ele, você tem certeza disso? Deixa eu orar com você. Eu falei, pastor. Ele falou, pastor, eu estou disposto a pagar o preço dessa experiência. Eu falei assim para ele, eu falei, mano, é muito sério isso. Eu falei, mano, faz isso não, cara. Não, eu não aguento. Dura coisa o aguardo. E a gente não pode escolher por ninguém. Você está entendendo isso? Somos nós quem escolhemos. E, cara, para bom ou para ruim. Ah, mas eu acho que isso não é errado. Irmão, eu não acho nada. No manual está escrito. A minha opinião não tem nada a ver. Não estou falando nada de mim mesmo. É o manual que está dizendo que a máquina não foi criada para isso. Ei! Escute! O manual precisa ser considerado. Ou você vai gastar tempo, vai sofrer demais, e não é garantido que você cumpra o propósito e que você chegue em Canaã. E ninguém quer falar disso. Escute bem. O Senhor está às portas, igreja. E o que eu estou dizendo aqui hoje, por mais que não seja uma mensagem que você esperava, é um direcionamento divino para acordarmos. Eu não quero ser uma BMW de estética, que não funciona para nada. Eu prefiro ser um Fusquinha que corre bastante, que cumpre sua missão, que nem ar-condicionado tem problema não. O inferno vai ser muito mais quente que o sol de Tangará da Serra. Você está entendendo? Então coloque sua mão no seu coração, deixa eu orar com você. Através dessa simples mensagem, eu tenho certeza que Deus está te levando a lugares, internamente falando, de virada de chave. Deus quer te levar a um lugar de cirurgia nessa noite. De Deus arrancar coisas daí de dentro que estão impedindo você de crescer, de florescer. Deus arrancar de dentro de você mágoa, rancor, de pessoas que passaram pela sua vida e que talvez é o motivo que te levou a fundir o motor. E por isso você está parado. E você está cansado. Você está abatido. Desanimou. Parou. E Deus hoje está dizendo, ei, deixa que essa manutenção é comigo. Só entrega o teu caminho a mim, confia em mim e eu tudo farei. A Bíblia diz que o Senhor fará sobressair sua justiça como um sol ao meio-dia. Isso é muito sério. Nós como filhos de Deus precisamos entender que os pés do Senhor é o lugar mais alto a se chegar. Não podemos sair dali. Igreja, Jesus está voltando e essa é a boa notícia de hoje. Jesus está voltando e essa é a boa notícia de hoje. Ei, seu pai está voltando e essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Escute, eu quero te dar agora alguns momentos para você orar e refletir. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, nós vamos adorar junto e você vai orar também. E você vai conectar o que está desconectado. E você vai orar como você nunca orou. E você vai pedir para o Senhor que te torne útil para este tempo. E que você de fato volte a funcionar como filho dele. O filho que Deus plantou aqui em Tangará da Serra para saquear o inferno. Porque os campos estão brancos. O raciocínio é isso. A minha comida é fazer a vontade do meu Deus e realizar a sua obra. Deus nos deu o direito de sermos filhos dele. Porém, os filhos têm características, os filhos têm responsabilidade, os filhos têm funções. Neste tempo, Ele não nos tornou uma máquina incrível à toa. Ele nos colocou aqui para um propósito, para uma missão. Se renda a isso e comece a orar como você ainda não tem orado.
porque são coisas do coração de Deus que Ele está dizendo aqui hoje. Abra o seu coração, abra a sua boca e comece a orar. Comece a meditar de como você tem levado sua vida. Talvez as coisas do Senhor é irrelevante para você, que elas comecem a ser relevantes, que elas comecem a se tornar relevantes para você, no nome santo de Jesus Cristo. Se você quiser, abra a sua boca, levante suas mãos e comece a orar. Trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa dos Deus. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Sabe, eu quero fazer 2 convites nessa noite. O primeiro deles é para você que é filho de Deus e que por algum motivo você desanimou, se frustrou. E você diz assim: pastor, sabe, eu já fiz tanto, eu já estive tão próximo, eu já estive no Santos dos Santos, já vivi experiências incríveis com Deus, mas aconteceram coisas que eu não sei, mas que me afastaram do meu propósito. Mas hoje eu entendi, eu quero voltar. Eu quero te dar a oportunidade, irmão, de você fazer um concerto com Jesus. E se você está aqui e decide fazer esse concerto, levante sua mão, eu quero orar com você. Só para você que está aqui hoje e decide fazer um concerto, uma reconciliação com o Senhor. Levante sua mão bem alta assim, eu quero orar com você. Bem alta assim, eu quero ver você. O segundo apelo é para você que ainda não confessou o Senhor diante dos homens. A palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Talvez você é amigo dos cristãos, talvez você vive em meio à igreja, mas ainda não fez essa decisão pública da sua fé em Cristo. E hoje você decide entregar sua vida a Jesus. Essa entrega é com você. Esse poder de decisão é contigo. Se você está aqui e quer fazer essa escolha, essa decisão, levante sua mão bem alta e diz assim: pastor, hoje eu quero entregar minha vida, entregar os meus caminhos. Chega de uma vida vazia, chega de ser este carro quebrado. Eu quero funcionar para o meu Senhor. Levante sua mão bem alta assim, eu quero ver você. Eu quero desafiar você que levantou sua mão a vir aqui. Eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero que você saia do seu lugar, no nome de Jesus. E as pessoas, os irmãos vão orar por vocês. Sai do seu lugar, correndo, correndo. Você que levantou a mão no primeiro apelo, no segundo apelo, vem aqui. Nós queremos orar por vocês. Eu tenho certeza que coisas extraordinárias estão acontecendo. Há festas no céu hoje. Deus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus é bom. Chega mais à frente, pode vir mais aqui. Jesus é bom demais. Vamos adorar o Senhor enquanto as pessoas oram por eles. Alguém pode vir orar aqui por essas mulheres? Tem uma irmã aqui. Homens aqui à frente. Hoje é noite de concerto, é noite de salvação. Se você está preocupado com o horário, irmão, a porta está aberta ali. Tem gente incomodada com o horário. Você não entendeu nada que é essa igreja. Ei, se você está preocupado com o horário, desculpe, mas você está desconectado daquilo que de fato nós viemos fazer nessa terra, amém?
Nós já vamos para casa, mas enquanto isso, levante suas mãos e comece a profetizar sobre a vida deles. Comece a declarar um novo tempo, porque é noite de salvação, é noite de cura, é noite de reconciliação. O Senhor está levantando uma geração pura, o Senhor está levantando uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Oh, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Levante suas mãos e comece a profetizar. Ei, você igreja, estende suas mãos para cá. Pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és Santo, Santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ou declare: ninguém me toca, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê.
Jesus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Você que está aqui à frente, por favor, olhe para mim. Você que veio aqui à frente, por mais que você já voltou para o seu lugar, por favor, olhe para mim. E você repita comigo assim: Senhor Jesus. Repita com autoridade, diga: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio. Ricardo, só um minuto, meu filho. Deixa eles repetirem comigo aqui rapidinho. Olha aqui para mim. Repita comigo: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu permito o Senhor mudar minha vida, a minha história, escrever o meu nome no livro da vida. Diga assim: a partir de hoje, eu sou Seu filho, e o que é para mim fazer, pode me falar, que eu estou disponível. Amém? Você crê assim? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia.